Boa tarde, boa noite, bom dia. Marcelo Paes Barreto, desde 1968 estudando o direito e o espiritismo e o direito. As duas ciências. Abracei as duas na minha vida. E hoje, nós estamos em 2018. Eu posso comemorar, num bom sentido, apesar que nada sei ainda, 50 anos de caminhada com a doutrina espírita e com a ciência do direito. Procurando estudar, aprender. Não é para escrever livro, não é para fazer palestra, é estudar para eu entender as regras, os ditames das leis. E entender que esses ditames devem ser empregados de forma pedagógica, ou seja, usando o conhecimento primeiro dentro de mim. Para isso é que nós reencarnamos. A reencarnação é uma oportunidade para você nascer no meio que você precisa nascer para acertar os erros e concretizar os acertos. Mas somente a base, somente o estudo é que vai lhe dar essa orientação de como acertar os erros e de como caminhar de forma tranquila no bem para atingirmos a perfeição. Hoje nós vamos pegar aqui um livro bem antigo. Na verdade, eu ganhei esse livro, Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez, um dos grandes estudiosos do espiritismo no estado de São Paulo. E ele escreveu esse livro pela editora Pensamento. Ele escreveu esse livro procurando, em 1984, procurando traduzir de forma pedagógica, porque ele era professor, traduzir de forma pedagógica esses ensinamentos. Então, essa é uma contribuição boa. A maioria desses livros agora, novos que estão chegando, não precisam ser comprados. Não comprem, vocês estão perdendo tempo. Aí hoje nós vamos pegar uma parte desse livro fabuloso de Ney Prieto Pérez, quando ele fala sobre a reforma íntima. Ele diz aqui: a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Então nós vamos ver que a ideia fundamental desse livro é reafirmar, é mostrar a forma correta de nós caminharmos para o bem. Tem que ter um objetivo. Nós não viemos aqui por acaso. Todos viemos aqui para cumprir tarefas na razão direta dos nossos compromissos assumidos nas vidas passadas, desde quando fomos criados simples e ignorantes, sem saber, mas fadados à perfeição. E só chegaremos à perfeição pelos nossos próprios esforços. Não tem cura, não tem milagre, não tem promessas. Quando vocês virem alguém falando nas curas do espiritismo, nos milagres segundo o espiritismo, vocês peçam a pessoa para parar de falar, se retirar, porque ela não estudou nada de espiritismo. Ela não sabe nada, não tem nada disso nas obras. Se tem alguém fazendo cura, pode ser alguns ramos espiritualistas. Tudo bem, nós respeitamos. O espiritismo veio só para nós estudarmos as leis de Deus e nos reformarmos. Vamos pegar aqui o que é a reforma íntima, que eu tenho falado tanto. Você veio para estudar e se reformar. É o maior trabalho que existe sobre a Terra. O nosso trabalho não é também, mas não é em primeiro lugar com os outros, com os presídios, não, é com você. Para você se tornar um indivíduo honesto, respeitador, dócil, alegre, desemburrado, descomplicado e sempre um trabalhador do bem.
O que é a reforma íntima? Diz Ney Prieto Pérez. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de estudo, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Dentro e fora de si. Então está aqui o porquê da reforma íntima. O que é a reforma íntima? Você tem que se conhecer. Para se conhecer, às vezes, são mais de 20 anos você se conhecendo, as suas tendências. E aí você tem que estudar as leis para poder, com essas leis, você começar a fazer as modificações aí dentro. Por que a reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições. É o meio estabelecido por Deus, não tem outro. E de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós. Nós vamos ter que fazer esse trabalho, lavar o terreno aí dentro, tirar as impurezas, botar coisas boas, para que essas coisas boas dêem bons frutos. Se você ler Jesus em Mateus, e Marcos, Lucas e João, você vai ver, isso está lá explicadinho. Conduzindo-nos compativelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Essa é a razão de estarmos aqui. Nós viemos para isso, está muito bem explicado no livro dos Espíritos, no livro O Céu e o Inferno, na Gênese. Está muito bem explicado. E como trabalhar, está muito bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Para que a reforma íntima? Para transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade. Primeiro você tem que transformar o homem. Não adianta eu querer tratar bem os outros se eu não consigo tratar bem a mim. Se eu não consigo conviver bem comigo. Se eu ainda preciso toda hora de chamadas, de remédios, de dor de cabeça, de calmantes, porque sou ainda um destrambelhado. Eu preciso cuidar de mim. Para eu aprender a amar o próximo, eu preciso amar a mim. Aprender a me respeitar. Mas não como homem, e sim como um espírito filho de Deus. Claro, o homem é a consequência. Para reformar o homem, a partir dele, toda a humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. Urge enfileirarmos-nos ao lado dos trabalhadores da última hora, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do plano espiritual, integrando-nos na preparação cíclica do terceiro milênio. É para isso que nós estamos aqui, trabalhar na obra de Deus. Onde fazer a reforma íntima? Primeiramente dentro de nós mesmos. Mas para isso você tem que estudar, você tem que ter um material pedagógico para implementar essa reforma, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos de nossa existência. No nosso relacionamento com os familiares, com os colegas de trabalho, amigos e inimigos, e ainda nos meios em que colaborarmos desinteressadamente com os serviços ao próximo. Aonde estivermos, por isso que Jesus mostrou isso. Meus discípulos, é sinal que já estudaram e já se reformaram, serão conhecidos por muitos se amarem. Meus discípulos serão conhecidos por respeitarem a si e ao próximo. Aonde estiverem. Aonde eles estiverem, eles serão respeitosos. Jamais estarão emburrados, briguentos, azedos, complicados. Jamais
jamais agredirão a quem quer que seja, ao meio ambiente. Serão indivíduos cumpridores do dever, serão harmônicos, afáveis, doces. Serão criaturas eminentemente respeitosas. Serão criaturas eminentemente do bem. Primeiramente dentro de nós, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos da nossa existência. Quando fazer a reforma íntima? O momento é agora e já. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. É isso que eu tenho me preocupado. Tem pessoas que me interpretam mal, achando que eu estou criticando os palestrantes. Não. Estou criticando como eles estão trabalhando com essa doutrina tão maravilhosa e pedagógica. Tem pessoas que pensam que eu estou criticando os centros espíritas, as federativas. Não, eu fui presidente de federativa. Eu estou criticando na falta de uma metodologia de estudo, de uma organização para estudar, para propiciar que as pessoas saibam depois, ou logo, fazer a reforma íntima. O momento é agora e já, não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. Quando nós assistimos a uma palestra totalmente desconforme com a verdadeira pureza doutrinária, olha o tempo que nós perdemos. É uma palestra por semana, em média. Olha o tempo, você perdeu 7 dias para chegar lá, assistir um indivíduo falar. Porque o indivíduo que, para fazer palestra, ele tem que ler no mínimo 140 livros. Ele tem que ter estudado no mínimo 20, 25 anos, com 1 hora por dia, ou 2 horas, ou 3 horas por dia. Como fazer a reforma íntima? Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, um dos meios mais objetivos é o ingresso numa escola de aprendizes do Evangelho. Estudar o Evangelho. Isso você pode fazer num centro que tiver organização ou em casa, começar estudando 1 hora por dia, cujo objetivo central é exatamente esse. Com a orientação dos dirigentes, no regime disciplinar, apoiados pelo próprio grupo e pela cobertura do plano espiritual, conseguimos vencer as naturais dificuldades de tão nobre empreendimento e transpomos as nossas barreiras. Daí em diante, o trabalho continua de modo progressivo, porém com mais entusiasmo e maior disposição. Mas também, até sozinhos, podemos fazer nossa reforma íntima, desde que nos empenhemos com afinco e denodo, vivendo coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Esse é o caminho que nós queríamos mostrar a todos vocês. Mostrar que não existe outra saída. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Só quando isso acontecer, os trabalhadores de última hora têm que se preparar com afinco, com disciplina, estudando muito, profundamente, para alcançarmos esse patamar da reforma e começarmos a trabalhar por um mundo melhor. Esse mundo é nosso. O que vai embora é o corpo de carne. Nós ficamos trabalhando na obra do Pai, na obra do Senhor, na obra de Deus. Fora do estudo, não tem saída. Não tem saída. Só o estudo profundo, organizado, vai lhe dar as ferramentas para você implementar a reforma íntima e começar como um fiel, um bom, um alegre trabalhador na seara de Deus. Muito estudo, fora do estudo não há salvação. Marcelo Paes Barreto.